Eu vou explicar aqui o código que eu utilizei para fazer a experiência do cronômetro com servomotor e LDR. Eu vou estar explicando aqui o código para que, se alguém estiver precisando, possa usar meu código como base. O código é bem simples, ele tem 78 linhas, bem rápido de se compreender, tá? Ele funciona da seguinte maneira. Eu utilizei o servo, um LDR e o servo LDR e o Arduino, tá? Bom, aqui no código eu fiz um include servo.h para chamar a biblioteca do servo. Aqui servo, mais servo, eu criei o objeto mais servo, né? E aqui eu coloquei algumas variáveis inteiras, né? Que elas vão me auxiliar na execução do meu software, né? Aqui a variável, todas aqui são variáveis inteiras, né? A variável inteira pos, ela serve para indicar a posição do servo. LDR1 lê o canal A0. Res armazena o valor lido por LDR1. E a minha variável controle é uma variável de referência, que ela vai me ajudar a fazer o controle do meu software no looping principal. Vocês já vão entender. Bom, uma maneira que eu gosto de trabalhar com programação é trabalhando com funções, né? Então, para tudo que eu vou fazer, eu gosto de dividir em blocos e criar uma função para cada coisa, né? No caso aqui, eu tenho, deixa eu ver, 3 funções. 1, 2, 3, 4 funções. 3 funções, que essa aqui é só o void setup, né? Funciona da seguinte maneira. Bom, a void leitura, ela é a função que vai fazer a leitura da porta A0, né? Então aqui leitura, certo? Void leitura. Res1, que é igual a analog read LDR1, né? Então, como eu defini o LDR1 como canal A0, aqui ele lê o canal A0 e armazena em res1, certo? O void monitoramento. Por que eu fiz essa void monitoramento? Porque isso está atrelado também ao fato de eu trabalhar com funções. Quando você desenvolve o seu código, a vantagem de você de trabalhar com estruturas em blocos é que você consegue testar separadamente cada uma delas. Então o que acontece? Aqui na void monitoramento, eu chamo a função void leitura, né? E aí eu coloquei aqui um serial print ln res1, né? E um delay de 100 milissegundos, de 1 segundo. Por quê? Se eu chamar isso aqui no looping principal, se eu apagasse tudo isso daqui e chamasse apenas a void leitura, quando eu executasse o software e apertasse Ctrl Shift M, no meu void monitor, eu ia conseguir ler, eu conseguiria monitorar o que está sendo lido no canal A0. Então eu consigo ver se os valores que eu estou esperando eles estão sendo correspondentes ou não, né? Então, quando eu estava com alguma dúvida do meu software, se tinha algum erro de software, algum erro de hardware, eu comentava tudo que estava no looping principal, chamava apenas a void leitura, e aí eu conseguia monitorar, né? Bom, então isso aqui é só uma parte de monitoramento, só para me auxiliar, né? Beleza. E aqui a gente tem o botão pressionado, tá? Certo, o que acontece aqui? Quando eu coloco o dedo em cima do LDR, o valor lido entre 0 a 1024, ele sobe, ele vai lá para casa dos 800, 900. Quando eu não estou com o dedo em cima, ele fica por volta da casa de uns 300, 350, de 350 a 400. Então o que eu coloquei? If res1 for maior que 800, ou seja, se eu colocar o dedo, né, o controle vai ser igual a 1. Aí você me pergunta, tá, por que o controle é igual a 1? Vocês já vão entender. Acabou as 3 funções aqui, as 3 funções principais que eu utilizo no meu código. E aqui eu venho já para o setup e já indo para o loop. Tá? Void setup, que são as configurações iniciais.
Bom, eu defini o myServWrite inicialmente em 0, ou seja, eu inicializo a posição do servo, aqui está 90 graus, mas é que eu acabei esquecendo de mudar. Eu inicio a posição do meu servo em 0 graus. myServAttach, eu atribuo o pino 9, né, como o pino que vai ser responsável por fazer o acionamento do servo. E dou um serial begin de 9600 que ele inicializa a comunicação serial. Essa comunicação serial é para o meu void monitor dessa função aqui, ó, tá? Da função de monitoramento. Beleza. Aí a gente entra aqui no void loop, tá? Void loop. Chama a função leitura, chama o botão pressionado. Então eu realizo a leitura da porta 0 e verifico se o botão foi pressionado, tá? Aqui começa a o nosso código, né? O nosso programa principal. O que acontece? Se a gente for vir aqui em botão pressionado, né? Vamos lá em botão pressionado. O que acontece se o botão for pressionado? O controle é igual a 1, certo? Então, beleza. Vamos supor que o botão foi pressionado. O botão foi pressionado, o controle vai ser igual a 1, certo? Controle é igual a 1, automaticamente eu entro nesse looping aqui, ó. Né? Controle é igual a 1, né? Eu verifico se o controle é igual a 1. Se for, o meu ciclo é iniciado. Então, a posição é igual a posição mais 1. Ou seja, a posição é igual a 0, então vai ser posição é igual a 0 mais 1. Ou seja, minha posição vai assumir o valor de 1. Eu coloco o meu servo na posição em que eu defini aqui, né? Aqui está 10 graus, mas é 1, né? Porque eu acrescento de 1 grau em 1 grau, mas é que aqui eu comentei de acordo com as experiências que eu estava fazendo, tá? Eu coloco o meu servo na posição de 1 grau, dou um delay de 166 milissegundos. Por que 166 milissegundos? O servo ele funciona de 0 a 180, tá? Então, se você pegar e dividir 30 por 180, você vai chegar a 0,166 dízima, né? Equivalente a aproximadamente 166 milissegundos. Beleza, ele dá esse delay. Se a posição for maior ou igual a 180, controle é igual a 2. Né? Bom, inicialmente a posição é igual a 1, meu servo vai para a posição 1 grau, delay, verifico, né, se a posição é igual ou maior ou igual a 180, não é. Se for controle igual a 2, se não eu volto para cá. O que acontece? Posição é igual a posição mais 1, ou seja, posição é o que? 1, então vai ser 1 mais 1, 2. Repito, e eu vou aumentando de 1 grau em 1 grau, em 166 milissegundos, né, totalizando 30 segundos, né, de 0 a 180 graus no esquadro. E ele vai fazendo esse loop. O que acontece quando ele chegar em 180 graus? Ele vai vir, esse if aqui, ele vai entrar em ação. Vamos supor que ele chegou a 180. O que acontece? If posição é igual, maior ou igual a 180, o controle é igual a 2, ou seja, ele vai sair desse while aqui, ó, que é o while ida. E aí ele vai cair aqui, ó, controle é igual a 2. Controle é igual a 2, o que ele vai fazer? Ele vai fazer exatamente o que ele estava fazendo aqui, porém agora, em vez de aumentar, de acrescentar a posição de 1 em 1 grau, ele vai decrementar. Ou seja, a posição é igual a posição menos 1. Né? Então, posição é igual a posição menos 1. E aí ele vai fazendo a mesma coisa, decrementando de 1 em 1 grau, do final de 180 até 0, demorando o mesmo tempo, 30 segundos, totalizando a ida e a volta de 1 minuto. Né? E aqui, ele tem um if também. O que acontece? Quando a posição for menor ou igual a 1, é quando o meu controle ele vai igual a 0, certo? Ou seja, então ele estava 180, 179, 178, 177, até chegar a 0. Quando chegou a 1, né, que aqui é menor ou igual a 1, o controle vai ser igual a 0. Controle é igual a 0, o que acontece? Eu vou e caio aqui, né? Eu saio do looping. Meu controle é igual a 0, eu volto aqui. E aí eu começo a fazer novamente a varredura. Realizo a leitura da porta 0 e verifico se o botão foi pressionado novamente.
Se o botão for pressionado, eu realizo a ida de 30 segundos, depois eu realizo a volta de 30 segundos. No vídeo eu não mostrei, porém ele conta de 0, né? Ele conta de 0 até 30, né? Ele vai de um lado até o outro, depois ele vem voltando e ele para em 0. Se eu apertar de novo o botão, o LDR, ele vai realizar novamente esse ciclo. É que eu acabei não filmando, mas ele realiza, tá? Vantagens de se trabalhar, que eu acho, né? Vantagens de se trabalhar com um código assim, porque você consegue testar as coisas em bloco. Então, por exemplo, se eu quiser criar uma função aqui, ó, cadê? Void setup, eu vou criar uma função aqui, ó. Vou apagar isso aqui. Ida e volta, certo? Deixar igualzinho aqui. Então eu venho, void, ida, underline, volta. 1, 2, abriu, fechou. End, void, id e volta. Por que eu coloco sempre aqui, eu comento a última aspas? Porque eu gosto de definir, eu acabo às vezes me perdendo, né? Isso aqui é aspas do que? De qual função? De qual isso? Né? Dependendo do código que você estiver trabalhando, colocar muitos parênteses, colchetes pode acabar te confundindo. Então eu sempre comento para saber o que é o que no meu código. Tá? Então vamos lá, void e de volta. Volto aqui, pronto, void e de volta. Eu vou pegar tudo que está aqui dentro. Ctrl C, deletar. E eu vou jogar aqui. Void de volta. Final aqui. End void de volta, beleza? Vamos conferir. Compilando. Tcharam, funcionou. Se eu vier aqui chamar a função void, na verdade não, é ida, underline, volta. Vamos ver se é isso mesmo. E de volta. Pronto. Então, a vantagem fica porque você consegue testar em blocos. Se você quiser testar a função leitura, basta você comentar isso aqui e basta você comentar isso aqui. Se você quiser testar botão pressionado, você comenta isso e você comenta e de volta. E aí você consegue testar por blocos. Por isso que eu criei a void monitoramento. Porque quando eu queria testar para ver se o meu hardware estava funcionando na parte de leitura, eu vinha aqui, excluía tudo que estava no meu loop principal, certo? Comentava e chamava monitoramento. Compilava, carregava no Arduino, Ctrl Shift M, e com o Serial Monitor eu conseguiria monitorar tudo que estava sendo lido naquela parte do software. Tudo que estava sendo lido no meu hardware. Tá? Essa é uma vantagem de se trabalhar assim. Tá bom? Espero que tenha sido proveitoso. Dúvidas podem colocar nos comentários. Tá? Que eu, assim que possível, eu respondo. Tá bom? Esse é o meu código.